Sabe, irmãos, o crente ele deve aprender a celebrar o Senhor. Amém? Deve aprender a viver essa palavra com alegria. Nós temos a oportunidade todos os dias, irmãos. O povo do mundo não, mas nós que somos crentes, temos a oportunidade todos os dias de ver o mover de Deus nas nossas vidas. E eu não sei se você sabe disso ou não, a igreja, irmão, não é somente um lugar onde você vem prestar um ritual, num sentido seu devocional a Deus, é aquele lugar místico, não é? Que você vem fazer as suas orações e tudo mais. Não, irmão, a igreja é uma grande sala de aula. O que acontecer aqui, você pode reproduzir na sua casa, que vai funcionar lá também. A maioria das pessoas, elas têm mais consciência de Deus, e nós podemos andar com essa consciência aguçada de Deus, né, no nosso coração, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Mas a maioria das pessoas só tem mais consciência da presença de Deus, a presença manifesta quando chegam na igreja. Que é aqui onde nós temos um louvor, onde puxa a nossa sensibilidade para com Deus, para com o Espírito Santo de Deus, não é? E a gente fica mais sensível, a gente consegue perceber. Tem algumas pessoas até que percebem a unção chegando. Elas se entregam, aqui há uma entrega, há uma rendição ao Senhor. E é fácil, numa atmosfera como essa, acreditar que nós podemos passar por qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer dificuldade. Afinal de contas, o ambiente é carregado de Deus. Amém? Carregado pelo louvor e adoração que nós prestamos a Ele. E Deus, a palavra de Deus diz assim que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Tem algum crente aqui? Então, irmãos, o louvor habita, Deus habita no meio dos louvores do nosso povo, né? do povo de Deus. Então, nós podemos aprender algumas coisas. Abra comigo lá em Salmos, por favor. No Salmos, capítulo 18, Salmos 118. Existe uma passagem muito interessante, não é? Eu sei que muita gente ele lê essa parte e não entende. Salmo 118. O salmista ele vem falando algumas coisas muito interessantes, irmão. E a maioria das pessoas, quando tem problema, quando tem dificuldade, elas costumam falar um versículo. Mas às vezes os versículos que elas falam, que já ouviram outras pessoas falarem, é aquele versículo carregado de medo, de apreensão, de cuidados, né? Será que Deus vai mover? Será que Deus vai fazer? Não é? E não tem a certeza, porque elas falam sem antes mover os céus e a terra. Como é que nós podemos mover os céus e a terra? Como é que nós podemos fazer o céu se abrir sobre as nossas vidas? Existem maneiras, não é, irmão? Mas as pessoas leem esse versículo aqui, no versículo 17, diz assim, ó, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Falar esse versículo aqui como um papagaio, simplesmente, irmão, não resolve nada. Não resolve nada. Nós não podemos ser simplesmente um imitador de alguém que teve uma revelação sobre esse versículo e citá-lo mecanicamente. Não. Nós temos que ter a mesma revelação que alguém teve quando citou esse versículo. Amém? O irmão Reagan, ele recebeu cura através de um versículo da palavra. Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele recebeu cura nesse versículo. Mas pode ser que Deus não queira que você receba cura especificamente nesse versículo. Você tem que orar a Deus e pedir a Deus para Ele vivificar um versículo dentro do seu coração. E que ele seja um rema de Deus para você. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, irmãos, para pegar a onda com Deus. Primeiro a gente tem que mover os céus. O salmista, ele não chegou simplesmente, se ele estava com uma grande aflição, um grande problema, uma coisa que atormentava ele não simplesmente disse esse versículo aqui, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Não, ele disse algumas coisas antes. Ele disse no versículo 14, o Senhor é a força, é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Aí diz, nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, e a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei, e contarei as obras do Senhor. Presta atenção, irmãos. O salmista disse alguma coisa bem interessante aqui.
Ele diz, na tenda do justo há gritos de júbilo. Sabe o que é grito de júbilo? É gritos de grande alegria. Na tenda do justo há gritos de júbilo. Quando você louva ao Senhor, quando você canta ao Senhor, quando você entoa canções para o Senhor, quando as línguas em português, a língua em português cessa, e você começa a falar em outras línguas ao Senhor, cheio do Espírito, chega um momento, irmão, que você está tão abastecido, que o Senhor faz você fazer declarações ousadas que você nunca pensou em fazer. O salmista não viu um versículo falando, eu não morrerei, mas viverei, para contar os feitos do Senhor. O salmista não viu esse versículo escrito. Não existe esse versículo escrito. Ele recebeu a inspiração enquanto ele cantava ao Senhor, enquanto ele declarava os feitos do Senhor, enquanto ele estava ministrando ao Senhor. Aí ele chega diante da morte, diante da face do abismo, irmão, e diz assim, eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Aleluia. Deus é bom demais, irmão. Nós podemos nos apoderar da palavra, nós podemos amar essa palavra de tal maneira que essa palavra se torna vida para nós. Pode ser que outras pessoas que estão lá fora, que até escutam uma palavra, nunca cheguem a se apoderar dela. Mas nós, irmãos, temos o direito de viver essa vida cristã como Deus quer. Experimentando as coisas boas, experimentando da boa palavra do Senhor. Abra comigo lá em Hebreus, por favor. No capítulo 6, não esquece que na casa do justo há gritos de alegria. Alô? Na casa do justo há gritos de alegria, irmão. Isso me faz ficar alegre. Se você gritar muito, eu vou correr. Crente é um povo barulhento mesmo, irmão. Barulhento, né? A gente sabe se divertir com Deus, sabe deixar Deus se mover. E a forma de Deus se mover é a gente dando material a Ele. Amém? No capítulo 6, irmãos, eu sei que tem uma parte negativa no que nós vamos ler, mas nós vamos ficar com a parte positiva. No capítulo 6, versículo 4, diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Parando aqui, a Bíblia diz que é impossível que essas pessoas que provaram o dom celestial, que se tornaram participantes do Espírito, que provaram a boa palavra de Deus, e dos poderes do mundo vindouro. É impossível, e caíram, é impossível outra vez renová-los. Preste atenção, irmão. A Bíblia diz que é impossível essas pessoas voltarem. Eu não quero pegar essa parte negativa do versículo. É ruim essa parte. Vamos ficar com a positiva. Essas pessoas provaram alguma coisa. Essas pessoas participaram de alguma coisa muito grande para a vida delas. Por que muita gente não tem participado, não tem provado? Porque não tem crido. Mas segundo essa palavra, é possível provar do dom celestial, é possível ser participante do Espírito Santo, é possível provar os poderes do mundo vindouro. Oh, aleluia, irmão. É possível experimentar a poderosa mão de Deus aqui na terra. Aleluia. Se não fosse assim, esse homem não estaria dizendo isso. Eles experimentaram. E o que é pior, eles desistiram, né? Mas nós, irmãos, podemos experimentar e nunca desistir do nosso Deus. Deus quer fazer algo grandioso na nossa vida. E ou nós temos a expectativa naquilo que vai acontecer, ou nunca vai acontecer. Porque Deus, Ele se manifesta segundo a expectativa e a crença que nós temos, irmãos. É por isso que nós temos que pegar a palavra de Deus como se fosse uma verdade absoluta. Se Deus disse, é para mim e acabou-se. Mas não podemos viver ouvindo na igreja e esvaziando na parte quando nós vamos para o nosso secular. Não, irmão, nós devemos viver cheios todo o tempo. Alô? Você está comigo ou já foi para casa? Aleluia. Você tem que viver cheio todo o tempo, irmão. A alegria do Senhor é a tua força. Amém? Você tem que tomar dessas águas, você tem que beber desse rio.
para que a força do Senhor se manifeste dentro de você e você possa enfrentar os desafios, os problemas que a vida oferece, pela fé. Amém? Pela fé. Ah, mas pastor, você pode estar dizendo, pastor, você não sabe o problema que eu tenho. Eu mesmo não sei não, meu irmão, mas Deus sabe. E quando Ele escreveu essa palavra, Ele escreveu para você. Para que você se levantasse por dentro e você visse que existe uma saída para aquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Aleluia! Nós podemos mover a mão de Deus, irmãos. Ver os céus se abrir sobre nós. Ver os anjos se mover sobre a nossa vida. Criando coisas para nós. E quando eu digo ver o anjo, irmãos, eu não digo necessariamente você ver o anjo. Mas ver o sinal de que aquele anjo passou na sua vida, meu irmão. Aleluia! É possível provar dos poderes do mundo vindouro. Oh, aleluia! Eu não sei de você, mas eu tenho provado dos poderes do mundo vindouro. Eu tenho provado da boa palavra de Deus. Essa boa palavra de Deus me inspira a viver melhor para Ele, irmãos. Tendo os resultados que essa palavra traz para mim, que me dá coragem para pregar da forma que eu prego. Com ousadia, mostrando que Deus é bom e que o diabo não presta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus é bom e quer te saciar com coisas boas. Ele quer te encher, te preencher. Amém? Mas nós temos que estar aqui aprendendo todo o tempo. Teve que um americano sair da sua terra, irmão, para vir ensinar a palavra da fé para nós lá na Paraíba. Você não sabe onde é que nós morávamos, onde nós moramos. Francisco e Tereza sabem. Eles já foram lá. Campina Grande, Paraíba, era considerado o estado mais pobre da federação. E eu lembro, irmãos, quando o pastor Bud chegou lá, que ele colocou os pés, parecia um louco falando certas coisas que a gente não conseguia ver. A gente não tinha um púlpito como esse, não tínhamos ventiladores, não tínhamos som, não tínhamos nada. E aquele homem falava todo o tempo, pela fé eu vejo, pela fé eu vejo. E ele era assim, na igreja e dentro da sua casa. Vez por outra eu estava na casa dele e ele declarando, Pai, obrigado pelos ventiladores. Pai, obrigado pelo grupo de louvor. Vocês já estão com um grupo de louvor maravilhoso. Amém? E a gente vai ter que se estender em fé, irmão, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra nessa igreja aqui. Amém? Esse é um ano de abundância, meu irmão. Deus quer enriquecer você, Deus quer te abençoar, Deus quer derramar promoções, empregos aqui. Amém? Aleluia, você vai provar desse poder do mundo vindouro, irmão. Nós temos que provar. Quando nós provamos, nós ficamos mais fortes. Nós não precisamos cair, nós precisamos avançar mesmo, porque estamos nos últimos dias. Mas aquele homem falava, aquele homem declarava, quando o nosso estado ainda era considerado um dos mais pobres da federação. Ele falava, sabe o que é que ele dizia, irmão? Ele dizia, rapaz, a terra tem que soltar a riqueza dela. E ele orava e dizia, mandava a terra, ordenava a terra soltar a riqueza. O que é a riqueza? Ouro, petróleo, você está entendendo? Chuva, chegar para dar mantimento. Nós tínhamos falta d'água, irmão, que fazíamos racionamento de água. Desde que aquele homem chegou lá, irmão, a gente não sabe o que é racionamento na cidade. Pela palavra, pela oração. E sabe de uma coisa, um homem estava cavando numa cidade chamada Souza, no sertão, cavando, fazendo um poço. Sabe o que é que aconteceu, irmão? Petróleo brotou lá. Fazendo um poço artesiano, né? Fazendo um poço lá, petróleo brotou lá. Hoje a Paraíba tem petróleo. Eu vou te dizer, não vem dizer para mim que essa palavra não funciona. E quando a gente usa de autoridade, irmãos, a terra vai ter que soltar a riqueza. Amém? E eu vou te dizer, aqui é um lugar de gente rica, de gente próspera. Amém? Dos teus sonhos serem realizados, porque a palavra vai chegar no seu coração, meu irmão. Você vai começar a ver coisas que você nunca imaginou. Deus tem para você, querido. Deus quer te abençoar. Saia daqui convicto de uma coisa. Deus, Ele quer enriquecer você. Aleluia. Mas o problema é que a maioria das pessoas, quando vão se relacionar com Deus, elas vão se relacionar com um sentido de inferioridade, se sentindo pequenas demais, se sentindo sem valor nenhum, desvalorizada mesmo. E elas pedem, quando vão pedir a Deus, ela pede como se fosse a um pai natural. Você já viu quando você vai pedir alguma coisa a seu pai natural?
Você não pede o que você quer, você pede o que pensa que ele pode dar. Não é verdade? Quando a gente vai se relacionar com Deus também, irmão, a gente pede dessa maneira. A gente vai pedir segundo o que a gente pode pensar que ele tem, que ele pode dar, como se fosse um pai natural. Meu irmão, você já parou para pensar o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Além de tudo que você pede ou pensa. Deus é maior, meu irmão. Deus quer te abençoar, queridos. Alô? Deus quer te enriquecer. Deus quer fazer a sua vontade chegar na sua vida. Deus quer que você tenha as experiências dos poderes do mundo vindouro. Respostas de orações, irmãos, chegando para você. E quando as pessoas verem sua vida mudar, elas vão querer que a vida dela mude também. Deus é contigo, meu irmão. Amém. Abra comigo, por favor. Lá em Hebreus. Existe uma passagem muito interessante, irmãos, que eu sei que muita gente fica saudosamente lembrando de algumas coisas que tiveram na sua vida, no capítulo 11, por favor. Lembrando de alguma coisa que tiveram, não é? Pastor, você não conhece muito a minha vida, mas eu já tive isso, já tive aquilo outro, e hoje eu estou assim, mas Deus vai me abençoar. Irmão, deixe de ser miserável. Amém? Você não é um miserável, você é um filho de Deus. Se sua vida passada foi boa, o melhor está para vir, irmão. Amém? Você está com Deus hoje, Deus vai te abençoar, meu querido. Amém? Olha o que Deus fez com Abraão, irmão. Eu fico impressionado com a bondade de Deus. E quando nós olhamos para Abraão, antes de ler essa parte aqui, nós temos que lembrar que chegou um tempo que Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão teve tanta coragem que deu um pulo e foi na frente. Foi fazendo a vontade de Deus, e diz a Bíblia que Deus enriqueceu tanto Abraão, irmão, enriqueceu tanto, que ele tinha tanta bênção de Deus, que ele tinha levado um sobrinho chamado Ló, que a bênção foi transbordada para Ló. Chegou um tempo que no lugar onde Abraão estava, era tanto gado, tanta coisa que ele tinha, que os servos de Ló, os pastores de Ló, eles estavam brigando entre si, porque não tinha lugar para pasto para o gado deles, né? Então eles estavam brigando, e Abraão chegou um tempo que disse assim, Ló, deixa eu te dizer uma coisa, não é bom que isso aconteça entre nós, porque teu povo, os teus pastores do gado estão brigando com o meu, e nós somos família próxima, né? Não é bom que isso aconteça. Mas faz o seguinte, Ló, você escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Amém? Isso foi a orientação de Abraão a Ló. E Ló, diz a Bíblia, que ele escolheu o melhor das campinas do Jordão. O melhor que tinha, Ló escolheu. Eu aposto, irmãos, que você se sentiria um pouco frustrado se você tivesse dado a mão a uma pessoa e ajudou muito ela, e quando chegasse na hora dela te honrar com alguma coisa, ela escolhesse a ela e não a você. Ela escolhesse partidariamente tomar posição para ela e não para você, não para te honrar. Você está entendendo? Eu acredito que foi assim que Ló fez. Escolheu, resolveu deixar de mão, esquecer tudo que Abraão fez por ele e escolheu o melhor das campinas. Eu acredito que Abraão deve ter tido uma chateação, como a gente diz lá no Nordeste, ter ficado um pouco frustrado com aquilo. Mas, irmãos, quem tem Deus tem tudo. Chegou um momento na vida de Abraão que Deus disse, Abraão, levanta a tua cabeça, olha para cima. O que os teus olhos conseguirem ver, Abraão, eu tenho te dado. O que você conseguir ver é seu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Abraão foi o homem mais rico. Amém? O que você conseguir enxergar, eu te dou. Ainda que te passaram a perna, ainda que fizeram coisas ruins com você, ainda assim, Deus está te dizendo hoje à noite, meu irmão, o que você conseguir ver dessa palavra aqui, Deus vai te dar. Eu vou te dizer pelo Espírito de Deus, ainda esse ano, irmão, Deus há de fazer coisas grandes na sua casa, meu querido. Deus sabe mover céus, terra, para te abençoar, meu irmão. Nós só precisamos ter coragem para crer. Amém?
Amém? Olha essa passagem em Hebreus, capítulo 11, no versículo 17. Quando Deus abençoou Abraão com um filho, pela fé, diz assim, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Presta atenção, irmão. Deus tinha falado com Abraão para sacrificar Isaque. Era uma questão de prova, né? E Deus foi. E Abraão foi fiel até o final. E um anjo gritou do céu para Abraão, para Abraão. E Abraão parou. Mas Abraão estava mesmo para fazer porque ele considerava alguma coisa. Considerar, irmão, é atentar para, é meditar sobre. Abraão considerou que Deus era poderoso. Na vida você pode considerar duas coisas. Ou que Deus tem poder ou que Deus não tem poder. Amém? Ou que Deus pode ou que Deus não pode. E o motivo de muita gente estar triste dentro da igreja, irmão, é que quando chega a circunstância, elas ficam considerando que Deus não tem condição de livrá-lo. E eu vou te dizer, Abraão resolveu acreditar, resolveu crer, considerar, atentar. Aí a Bíblia diz que como ele considerou, como ele atentou, como ele meditou, o que é que aconteceu? Ele tinha uma figura de Deus trazendo o filho dele de volta. A Bíblia diz, onde figuradamente o recobrou. Figuradamente, irmãos, é uma figura. Recobrar é trazer de volta o que se havia perdido. Amém? O que é que Abraão tinha no coração? Pela fé de Abraão, Abraão tinha no coração uma imagem de que se ele matasse o menino, Deus trazia de volta. Agora deixa eu te dizer, por que Abraão teve coragem de ir? Porque ele tinha meditado antes, ele tinha atentado antes, ele estava cheio da expectativa de que Deus era Deus e ele supriria cada uma das suas necessidades. Eu vou te dizer, irmão, quando nós chegamos na igreja, chegamos nesse lugar, ele se torna santo porque nós estamos aqui. Mas as quatro paredes, nada daqui é santo, irmão. Se torna santo quando nós estamos aqui, a unção de Deus está aqui, a unção para ensino, a unção para ministrar a palavra. Está aqui nesse lugar. E quando Deus começa a falar para você, você deve agarrar com fé. Amém. Meditar naquilo, crer naquilo e tomar posição para você. Alô, você está aqui? Amém. Amém? Aí a Bíblia diz que na casa do justo a voz de júbilo. Amém? Ele canta, ele salmodia, ele grita ao Senhor, ele faz um barulho santo e Deus se move. E quando Deus se move, nós nos enchemos da palavra de Deus, irmão, a ponto de declarar coisas que destravam as coisas travadas. Que faz com que os portões de ferro se desmanchem na nossa presença, irmão. Oh, aleluia! Aleluia! Eu não sei de você, mas eu já estou pronto para correr. Aleluia! Deus sabe como faz, irmão. Eu não sei a matemática de Deus, não sei como Deus usa, mas Deus usa, Deus faz. Amém? E a gente só precisa ser ousado para crer. Porque eu vou te dizer, antigamente eu não podia ter as respostas de Deus porque eu era pecador. Mas agora eu sou filho, eu sou crente. Da mesma forma que Deus respondeu para Jesus de Nazaré, Ele responde para mim, porque eu sou filho. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu tenho uma posição definida em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo chega e diz assim no capítulo 4, versículo 13, né, de Romanos, 2 Romanos. Ele diz assim, vamos ler. Não quero errar. Vamos ler. 2 Coríntios, né, 2 Romanos, ó. Estou empolgado. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isto falei. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também. Presta atenção. O apóstolo Paulo, irmão, ele vem dizendo assim que nós temos, porém, o mesmo espírito da fé. Não é? A Bíblia não diz que você está tentando ter, tentando conseguir, tentando chegar lá. Não. A Bíblia diz, temos, tendo, porém, o mesmo espírito.
Nós temos o mesmo Espírito que habitava em Paulo, irmão, e nos apóstolos. O mesmo Espírito da fé habita em nós. E nós podemos, pela fé, ver a mão de Deus se mover para a nossa vida. Amém? O que é que nós precisamos fazer? Somente crer e somente falar. Declarar, ser ousado para falar, irmãos. Ver as coisas acontecerem. Amém? Aleluia, Deus é muito bom. Eu vou te dizer, muitas coisas são ditas, mas nós pegamos poucas das que são ditas, não é? Eu lembro, esse ano passado, nós estávamos nos Estados Unidos e teve um acidente comigo lá, um carro que eu estava com emprestado, Francisco e Tereza estavam lá. E eu peguei um carro, o pastor Bud pegou um carro de um americano, de um pregador americano, emprestado esse carro. E eu estava numa van e ele disse, troca o carro comigo, vá com esse carro para o hotel. E eu fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, não dá para explicar a você, irmão. Eu ia entrando no hotel e uma senhora, uma velhinha, chegou num carro e bateu no meu carro, né? Foi um acidente lá. E foi um acidente tão grave que deu perda total nos dois carros, né? O seguro lá deu perda total. Não dava para consertar, né? Eles não achavam que não valia. E o carro era emprestado, um constrangimento, eu não estava com dinheiro para pagar. Na hora, quando acontece uma circunstância como essa, o que é que você pensa? Onde é que eu vou arrumar dinheiro? O que é que eu vou fazer? Não é verdade? Mas, irmãos, eu vou te dizer, você tem que estar junto de gente da fé, porque gente da fé nunca vai deixar você com a cabeça para baixo. Pode ser que não tenha recursos naturais, irmãos, mas ele sempre vai lembrar de você da palavra. E sempre vai tentar levantar a sua cabeça para você olhar para cima. E é nesses momentos que nós provamos dos poderes do mundo vindouro, irmão. Das orações respondidas, da mão de Deus estendida sobre nós. E eu estava lá resolvendo aquela coisa, em 10 minutos chegou 2 carros da polícia, chegou 2 reboques lá, e todo mundo apreensivo. Eu sei um pouco de inglês, assim, somente para falar oi, tudo bem, né? Quando eu fui falar com aquela velhinha que estava dentro do carro, eu disse, a senhora está bem? Falei até em português. Ela, what's your name? Eu não sabia mais nem dizer meu nome, irmão. Agoniada, aquela pressão sobre mim, e eu pensando, como é que eu vou fazer? O que é que o pastor Bud vai dizer? Quando ele vinha entrando no carro, ele é um homem bem forte, né? E ele viu, e Jenny disse assim, aquilo é nosso carro. Ele disse, não é nosso carro não. Mas eu estava lá de lado, né? Ele disse, Jenny disse, Guto está lá. E ele, Desceu do carro, parecia um filme de faroeste. Lá vinha ele com a mão aberta assim. Eu disse, meu Deus, agora eu estou frito, né? O que é que vai acontecer? E ele chegou para mim, Guto, o que foi que aconteceu? Eu expliquei para ele, ele disse, mas você está certo, você não está errado não. Ele disse, mas pastor, ela está dizendo que eu estou errado, eu vou falar com ela. Foi lá falar com a policial, ela disse, não, ele está errado mesmo, não tem... Ele está errado. Ela disse, ele disse que você estava errado. Você estava errado, pastor, eu acho que errei. Eu não sei, era para ter parado mesmo e não parei. Mas ele disse, não, mas não fique preocupado. Meu irmão, já era tarde, eu já estava ansioso, né? Preocupado, e ele disse, você está preocupado, rapaz? Eu não queria dizer para ele que estava preocupado, porque ele ia me corrigir. Porque ele não gosta de dizer que a gente diga que está preocupado, né? Ele ia me corrigir na hora. Ele disse, rapaz, vá lá para o seu quarto. O povo estava se preparando para ir para um culto, eu não ia mais, já tinha perdido, né? E o pastor disse, vá lá para o seu quarto, chegue lá, estava eu, Silvia e minha esposa, chegue lá, liga o chuveiro e dê uma dancinha para o Senhor. Eu disse, como é, pastor? Ria, sorria. Irmão, você ri quando está com vontade de chorar, é horrível. Né? É triste. Mas sabe de uma coisa, irmão? Paulo sabe o que diz. Quando ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Existe salvação para nós, irmãos. Existe socorro bem presente no meio de uma tribulação. Nós não estamos desamparados, queridos. Existe uma mão poderosa sobre nós. O Espírito Santo está dentro. E se o Espírito não se mover, nós podemos mover o Espírito, irmão. Aleluia! E sabe o que aconteceu, irmão? De manhã, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou dormir logo para não me preocupar. Mas você já dormiu um sono de ansiedade? Você não dorme bem, você se acorda daquele sono ruim, e o diabo faz questão de lhe lembrar as coisas, né? E o dinheiro que tem que pagar, você perdeu a conferência, você uma série de coisas, e a gente estava prestes a entrar na conferência. E eu só me lembrava daquela coisa, dormindo, sonhei com aquela coisa diabólica, né? Aquela desgraça toda. E eu acordei de manhã, 7h30 da manhã, com um telefonema do pastor Bud.
ele ligando para mim. Ele disse, ô Guto, eu digo, diga pastor, vamos tomar café? Eu disse, pastor, é porque, está com medo, rapaz? Não, pastor, eu estou descendo. Peguei a chave da van que estava comigo e quando eu cheguei eu fui entregar a ele. Eu disse, vamos pastor. Ele disse, vai levando, rapaz. Eu disse, não pastor, ele vai levando, rapaz, está com medo? Eu fui levando a van, irmão, com cuidado, toda velhinha que passava eu olhava, né? E ele falando comigo que ele queria tomar café num restaurante. Ele dizia assim para mim, vai rapaz, anda, porque eu estou com fome, rapaz. A velhinha não acordou ainda não. E aquela agonia, pressão, né? Mas sabe de uma coisa, irmão? Eu sabia que ele ia receber o constrangimento de dizer para a pessoa que tinha emprestado o carro a ele, e ele não estava nem aí, estava tirando onda com a circunstância, não é? Lembra de Jesus, quando chegaram para Jesus chegou atrasado, né? No lugar lá, a menina morreu, e as pessoas diziam, ela já está morta. Jesus, não, ela só dorme. Jesus tirava a onda com as circunstâncias. Jesus fazia o problema ser pequeno demais, irmão. É melhor acordar uma pessoa que está dormindo do que uma que está morta, não é? Não é assim? Jesus fazia, menosprezava as obras do diabo. Aí às vezes você vê um caroço que é um câncer no nariz de uma pessoa, você diz, isso é um câncer, não, isso é uma espinha somente, né? Você está entendendo? Você tem que menosprezar o problema do diabo. Não veja grande demais, não. Grande é o nosso Deus, irmão. Menospreze o problema, menospreze a circunstância, se veja como mais do que vencedor, se veja como Abraão, medite sobre Deus, medite sobre o seu poder, faça o que diz aqui na igreja, irmão, reproduza esse ambiente de fé. Alô? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, hoje em dia a gente tem vários meios, né? Temos uma filmadora filmando ali, temos um CD que podemos levar para casa para reproduzir o mesmo ambiente. Você pode ouvir em CD, num DVD, num iPod, qualquer coisa pode, meu querido. Para você ouvir a palavra e reproduzir esse mesmo ambiente de fé. Mesmo ambiente de fé. Porque quando chegamos na igreja, cobramos o ânimo. Não é assim? E ouvimos uma palavra, diante das circunstâncias que nós estamos levando, nós cobramos o ânimo, pensamos diferente. E pensamos até, rapaz, nós podemos. O pastor disse que podemos, nós podemos. E podemos mesmo. Mas quando você sai, irmãos, você começa a pensar novamente nos problemas e aquele problema começa a te desabastecer. O que é necessário, querido, para a gente poder novamente carregar o nosso coração? Ouvir novamente a mesma verdade que te trouxe esperança. Pensar novamente naquilo, reproduzir esse ambiente, feche-se no seu quarto, comece a meditar, comece a ouvir novamente, daqui a pouco, irmão, você vai estar pegando fogo. Eu duvido, querido, eu duvido você não ficar fervoroso, eu duvido você não ficar animado, amém? Eu contei um testemunho aqui para os irmãos, eu vou terminar o meu testemunho, não esqueci não. Eu contei um testemunho para os irmãos que estavam no Rema. Essa semana, aliás, esse ano passado, eu estava numa formatura em Natal, e o pastor Marcos dizia assim, Guto, esse homem foi transformado pelo Rema. Guto, esse homem foi transformado pela palavra. Guto, essa mulher foi transformada. Quando chegou num dado momento, ele disse, Guto, essa mulher aí tem um testemunho poderoso. Isso era em Natal. Eu disse, que testemunho é esse? Ele, rapaz, a filha dela estava com uma moto, saiu numa moto e ela teve um acidente com ela e ela ficou tetraplégica, né, paralisada do pescoço para baixo. E ela não tinha o que fazer. Chegou lá no hospital, os médicos desenganaram logo de cara, né, porque era um acidente muito feio, muito ruim. E os médicos desenganaram ela, mas ela disse, doutor, a minha filha não vai morrer não, eu creio na palavra do Senhor. Ele disse, olha, você pode confiar, mas é o que a medicina determina, não é? É os limites que a gente tem, só Deus. E quando os médicos só dizem assim, irmão, só Deus, eles querem dizer, está frito, vai morrer, não é? Mas para nós, quando chega só Deus, nós temos que confiar e chegou em boas mãos. Amém? Deus pode, diga, Deus pode. Deus pode. E Deus vai. Deus vai. Amém? Então ela disse, então Deus vai atuar, doutor. Então ela foi para casa, orou, agradeceu ao Senhor, a menina saiu do quadro de morte. Mas começou a luta, né? Ela teve que ir para casa, depois que estabilizou a sua saúde, ela foi para casa, e como a mulher estava fazendo um rema, e ela precisava ouvir as matérias, o que é que ela fez? Ela não podia sair de casa para ir para as aulas, então a diretora cedeu a ela as matérias, ela colocou no toca-CD dela, e começava a ouvir aquelas ministrações, e a filha ouvindo, e ela, de vez em quando, olhava a filha chorando. Ela não sabia o que se passava, dizia, filha, está acontecendo alguma coisa, e ela só dizia não, né? Só podia mexer os olhos,
e a boca para dizer alguma coisa, mas não. E passando o tempo, escutando as mensagens, irmão, ela começou a mexer o dedo do pé. Ela ligou para o médico, e o médico disse, olha, não, isso deve ser reflexo de alguma coisa. Sabe de uma coisa, meu irmão? Era reflexo mesmo de alguma coisa. Da palavra de Deus. Ela mexeu o dedo do pé, depois mexeu o pé, depois mexeu a perna, e esse ano passado ela concluiu o curso da faculdade dela andando, indo sozinha, irmão, para a faculdade, pegando ônibus e tudo. Agora, deixa eu te dizer, eu não estou falando uma coisa que eu não posso provar. Ela tem os resultados médicos, irmãos, lá, os exames feitos, e tem a palavra de Deus. Ela tem a prova de que Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Você pode provar dos poderes do mundo vindouro, queridos. Você pode experimentar a bondade de Deus. Se abra para esse Deus. Se abra para a vontade dEle. Ele quer te abençoar. Diga, eu sou uma bênção. Aleluia. Quando você estiver diante de um problema, diante da circunstância, irmão, não se considere um miserável, não. Você era antes de Jesus, mas agora você é uma grande bênção para Deus. E considere que Deus quer te abençoar mesmo. Alô? Eu estava nos Estados Unidos naquela hora, né? Vamos voltar para lá. Eu falando com o pastor Bud, eu não queria perguntar a ele, porque eu sabia, irmão, andar perto de um homem de Deus nunca é fácil, não. Né? Porque ele sempre vai te corrigir se você falar alguma coisa de incredulidade. Ele vai te dizer uma coisa, fale direito, rapaz, repita comigo, né? Se ele olhar você dizendo uma coisa, eu não posso. Que não posso não existe na linguagem do crente, irmão. Não tenho condições, não existe. Deus supre cada uma das suas necessidades. Amém? Então, andar do lado do homem de Deus, você tem que medir as palavras. Né? Se ele for um homem da palavra, da revelação, você vai ter que medir as palavras. E eu, perto do pastor Bud, eu pareço um homem de gigante na fé, né? Só faço palavras certinhas. Eu não falo incredulidade, não, mas quando eu estou perto dele, eu tenho certeza que eu não falo. A presença dele me mostra, né? Me dá essa certeza. Eu tenho cuidado nas palavras que eu digo. Eu não vou falar nenhuma palavra de incredulidade. E eu falo palavra de incredulidade, não é aquelas confissões, não. É a minha conversa. Não é aquela conversa que a gente tem diariamente com as pessoas, né? A gente vai falando algumas coisas, depois desfaz a oração que a gente fez. Não é? O pastor Bud é assim, ele corrige, ele é um homem da fé. E eu não queria dizer para ele, eu não queria perguntar também para ele. E ele disse, vamos alugar um carro. E alugar um carro, eu tinha que pagar com o meu bolso, né? E eu sabia que eu tinha que pagar alguma coisa. Mas sabe, irmãos, quando eu ia saindo, a gente tinha um grupo para levar para os lugares. Quando eu ia saindo para alugar o carro, uma senhora lá da Angola chegou para mim e disse, Guto, você vai para onde? Eu disse, irmã, eu vou aqui alugar um carro com o pastor Bud. Ele disse, eu posso ir? Eu digo, não, irmã, fica aí, porque a gente vai juntar o pessoal quando eu chegar e a gente vai determinar para onde os grupos vão. Ela disse, mas eu não posso ir, não? Eu digo, bom, pode, né? Eu fiquei constrangido. Ela falando desse jeito, eu fui com ela. Quando chegou lá, irmãos, eu fui passar o cartão para o aluguel do carro. Meu cartãozinho, chega, o bichinho estava tremendo, viu? Eu fui passar o cartão, ela pegou meu cartão e disse, olha, Guto, você tem ensinado fé para nós. E você tem falado que a fé te deixa alegre. Deus falou comigo para plantar na sua vida. E eu não quero você triste nesse acampamento. Pagou para mim. Sabe, irmão, a fé funciona. A fé funciona. Se acompanhe com pessoas de Deus, homens da fé, homens que te levam para cima e não te tiram para baixo. Amém? Lembra daquele homem que estava carregado por 4 pessoas, subiram no telhado, colocaram ele por cima e deitaram ele, colocaram ele no meio onde Jesus estava? Aquilo é literal, irmão. Eles não conseguiram passar por causa da multidão. Mas existiam pessoas que queriam o bem daquela pessoa. E sabe o que eles fizeram? Não contaram o preço, eles subiram no meio da casa. Eu acredito que Jesus pregando aquela multidão todinha, Jesus parou para olhar eles, abriram o telhado, Jesus deve ter dito, que diabo é isso, né? Abrindo o telhado lá. E eles baixaram o doente lá, no meio onde Jesus estava. Sabe? Jesus olhou assim, irmão, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Vendo-lhes a fé. A fé pode ser vista, querido. Se acompanhe com pessoas que podem te ajudar. Se acompanhe com pessoas que não se dobram diante da circunstância. Mesmo que um médico, mesmo que uma pessoa chegue a dizer, não tem jeito.
Se acompanhe com pessoas que possam te levar acima dessa tempestade, irmãos. Que possam te ajudar, encaminhar para você chegar diante de Jesus e receber o teu milagre. Aleluia. Sabe de uma coisa, irmão? Tem alguns teólogos que tentam fazer do grande eu sou, o grande eu era. Mas Deus é o grande eu sou. Se Ele fez no passado, Ele faz no presente, Ele vai fazer no futuro. Irmão, está chegando um tempo de promoção para essa igreja, meu irmão. Aleluia! Aleluia! É assim que eu creio, é assim que vai acontecer. Sabe, irmãos, nós estávamos saindo dos Estados Unidos, ainda não tinha se resolvido nada. Eu ainda não tinha pago nem um tostão do carro. E eu estava meio que agoniado com aquilo. Eu disse, pastor, e vai ter no finalzinho. Eu disse, pastor, vai ter alguma coisa que eu vou pagar, franquia de alguma coisa. Ele disse, rapaz, vai embora tranquilo, rapaz. Se tiver alguma coisa lá na frente, a gente fala. E eu vim para o Brasil, depois passei 3 dias somente no Brasil, fui para Angola, passei 25 dias lá. Quando eu voltei, eu me encontrei com o pastor Bud. E sentei lá com ele na igreja. Eu disse, pastor, e aí, o negócio do carro, o que é que ficou? Eu tenho que pagar alguma coisa ou não? Ele disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu fui lá na igreja de Scott Webb, conversei com ele e não esqueci de perguntar a ele. Eu digo, vai ser cabeça fria lá, né? Esqueceu de perguntar ao homem, né? Mas ele disse, eu acho que não deve pagar nada não, porque ele não falou nada, senão ele tinha me falado. Né? Eu não paguei. Jenny disse que uma pessoa pagou por mim. Eu não sei ainda quem foi, mas disse que uma pessoa pagou. Uma franquia lá. Mas eu estava, mas pastor, será que não teve algum problema? O dinheiro do carro não foi menos para a gente poder honrar, para eu poder honrar ele? Ele disse, não, rapaz, fica com a cabeça tranquila. Eu disse, Jenny, escreva para ele, para perguntar alguma coisa. Jenny escreveu e ele disse, olha, diga para Guto que esse foi o menor problema que eu já tive. Ele não tem que pagar nada. Sabe, irmão, praticar a palavra funciona. A palavra de Deus funciona, querida. E ela é um bom remédio. Deus quer te agraciar, Deus quer te abençoar, Deus quer te encher do seu espírito. Mas nós muitas vezes temos que tomar um remédio. E o remédio é não deixar de falar desse Deus. Daquilo que Ele pode fazer, declarar, reproduzir esse ambiente na nossa casa. Amém? Alô, você está aqui? Irmãos, quando o diabo vier falar para você que você não pode, sabe o que é que você deve fazer? Ha, ha, ha. Aleluia. Faz comigo, ha, ha, ha. Se o diabo disser para você que você não pode, se ele disser que não tem jeito, ninguém vai te ajudar, que você é um ninguém, você já está ficando afinado, irmão. É desse jeito que a gente toma o remédio. É desse jeito, pela fé, que a gente começa. O irmão Smith Wigglesworth, ele disse assim, que se o espírito não se mover, eu movo o espírito. Sabe como é que nós movemos o espírito? Agindo pela fé. Deixando Deus se mover pela fé. Deixando Deus se mover. Irmão, Deus está com a sua mão poderosa agora mesmo sobre a sua vida. Deus, Ele sabe construir coisas, irmãos. Deus, Ele sabe fazer as coisas. E Ele quer te abençoar mesmo. Aleluia. 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 É tempo de aprender a celebrar, meu irmão. Sabe por que nós estamos vivendo nos últimos dias? Os últimos dias mesmo. Eu contei para os irmãos que esses últimos dias Deus vai dar alertas para nós prosperarmos magnificamente, não é? Para Deus fazermos a vontade, para nós fazermos a vontade de Deus. Eu estava conversando com a irmã que era missionária lá no Chile. Houve esse terremoto todo no Chile. Mas sabe que Deus é tão bom com seus filhos, irmãos? Deus é tão bom com aqueles que se aproximam da palavra de Deus. Essa irmã era uma missionária nossa, é um casal. E ela disse para mim, Guto, olha, Suelen, minha passagem estava marcada para o dia 10 de março. 10 de março. E me deu uma coisa assim, dentro do meu coração, eu tenho que ir antes, eu tenho que participar do acampamento lá em Campina Grande. Eu tenho que participar. E ela disse que botou na cabeça do marido, era mais cara as passagens. De fato, ela conseguiu uma passagem mais em conta para ela e eles trocaram a passagem e foram. Zenaide e Ronaldo, né? E foram para lá. Irmãos, o terremoto aconteceu. O prédio que ela estava foi abalado. Você está entendendo? A prisão que tinha de lado, ela ruiu, os bandidos saíram todos de lá. Ficaram soltos. Mas ela não. Ela foi livre daquele
mal, irmão, por causa da direção de Deus. Sabe o que é que eu estou vendo nessa igreja aqui, irmão? Deus te livrando, Deus te prosperando, Deus te abençoando. Deus quer fazer grandes coisas, querido. Você só precisa tomar posse. E é uma coisa que o seu pastor, Francisco e Tereza, por melhores que ele seja, ele não pode fazer por você. Ele não pode decidir por você. Eles não podem orar, eles não podem confessar por você. Agora eles podem te motivar. Eles podem te animar. E as palavras de fé que saem desse púlpito, irmão, sejam encorajados por ela. Se sinta vencedor, se sinta mais do que vencedor, se sinta daquela pessoa que pode vencer a circunstância. Diga comigo, eu posso. Eu posso. Diga de novo, eu posso. Eu posso. Aleluia. É nesse ambiente de fé, irmão, que nós crescemos. É nesse ambiente de fé que a bênção de Deus chega sobre a nossa vida. Mas nós temos que tomar uma posição. Não desista, querido. Não desista daquilo que Deus tem proposto. Não desista de estar aqui. Não desista de ouvir essa palavra. Quanto mais você escuta, quanto mais você se enche dessa palavra, mais possibilidades se abrem para você. As pessoas dizem assim, mas pastor, eu já vi pessoas padecendo e mesmo eram crentes, meu irmão, mas não tem que acontecer com você, querido. O salmista Davi diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Amém. Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, irmãos. Deus vai querer que você reine, que você dance, que você celebre diante das circunstâncias. E eu vou te dizer, nós somos crentes, irmão. Não precisamos ver para crer. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você crê, você vê. Aleluia! Você tem que se alegrar agora, querido. Você tem que tomar uma posição agora. Uma vez que você fez a confissão, uma vez que você fez a sua declaração, é agora que você tem que se alegrar. Sabe, irmãos, quando nós fazemos assim, nós chamamos para perto o que está certamente longe de nós. Amém? Está muitas vezes longe. Mas nós chamamos para perto e podemos viver. Sabe, pastor Bud era esse homem quando estava lá no Nordeste. Ele me ajudou muito na fé. Porque nós não tínhamos as coisas. Nós viajávamos para Recife dentro de uma Kombi, 40 graus mais ou menos. Imagina dentro da Kombi como era. Quente, irmão. E o pastor Bud dizia assim, olha, pela fé, Guto, eu vejo que a gente vai ter muitas igrejas espalhadas no Brasil. Eu olhava assim para ele, que conversa furada. Mas eu não tinha coragem de dizer para ele, né? Eu digo, rapaz, é mesmo, pastor. Eu ria. Mas, irmão, não é segundo a minha fé, era a segunda fé dele. E eu fui ajudado na minha incredulidade pela fé desse homem. O que eu vi acontecer, o que ele determinava foi acontecendo. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não sei se os teus parentes não creem em você. Eu não sei se eles não dão crédito porque você talvez esteja numa igreja que pregue sobre fé, que pregue sobre uma vida boa, que pregue para viver a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Eu não sei o que é que eles estão falando de você, se estão te criticando ou não. Eu sei de uma coisa, se você permanecer firme, eles vão ver na sua vida os resultados dessa palavra. Você não pode ver o vento, mas você vê os resultados que o vento faz. E é como está acontecendo na sua vida, meu irmão. Você vai passar a ver os resultados da palavra de Deus. E essas pessoas, se você não desistir, essas pessoas vão se dobrar para aquilo que você vai dizer. Alô? Pastor Bud, irmão, parecia que ele tinha um binóculo. Eu não conseguia ver a olho nu. Ele via, ele focava o binóculo. Ele era capaz de dançar a visão. Alô? E é possível, irmão, Deus ter falado coisas para você que você não vê agora. Que você não consegue enxergar, que você não consegue tatear, tocar. Como Deus falou com Noé, falou sobre acontecimentos que o povo nem via. E parece que Noé era um doido desse, que saiu construindo uma arca, e todo mundo zombando dele. A Bíblia diz que casavam-se, davam-se em casamento, vendiam, compravam, faziam as coisas normalmente. E Noé lá aparelhando uma arca. Deus tinha falado com ele. Sabe por que ele aparelhou uma arca, irmão? Sem nem ver o acontecimento, sem nem ver sinais daquilo. Porque a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele foi aparelhando. Não importa, sabe, irmão? Deixa eu te dizer. Pode ser que na sua vida as coisas não aconteçam automaticamente. Pode ser que você tenha que vencer um leão a cada dia.
Um gigante a cada momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lá na frente você vai gritar para as pessoas, bater nos seus peitos e dizer assim, eis aqui um matador de gigante. Amém? Irmão, Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te levantar, te dar coragem, te dar ousadia, te dar fé. Coisas foram depositadas no seu coração. Coisas foram depositadas na sua vida, meu irmão, preciosas. E você simplesmente tem que crer naquilo. E ver o milagre acontecer. Cada dia, irmão, você pode se apoderar dessa palavra. Você pode falar, você pode declarar e ver o mover de Deus sobre a sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Antes de querer ver as coisas ruins se abalarem por fora, se estremeça por dentro. Ferva por dentro. Tem muita gente que não vê porque não é fervoroso. A Bíblia manda ser fervoroso de espírito. Não é assim? Fervoroso de espírito. Como é isso, pastor? Ter fervor pelas coisas de Deus. Ter prazer pelas coisas de Deus. Ser prontos para dar respostas a Deus. Você sabe de uma coisa, irmão? É possível você receber uma palavra e você ficar inerte, parado. É possível fé chegar no seu coração, mas você não ter uma ação correspondente àquilo. Você sabia disso? Paulo, quando estava pregando para um certo homem que era paralítico, ele estava pregando, ele disse, a Bíblia diz que ele viu que o homem tinha fé para ser curado. E o que foi que Paulo fez? Paulo provocou. Paulo provocou aquele homem. Disse, apruma-te sobre os teus pés. Puxou o homem. Sabe, irmão, sabe o que é que Deus está fazendo com você hoje? Te provocando. Provocando. Pode ser que seja uma coisa que você diga, mas pastor, isso é uma coisa tão irrisória. Provoca, Deus te provoca. São coisas simples, mas Deus está te provocando. Ouse crer. Ouse tomar uma posição nessa noite. Ouse ficar com mais fervor. Pastor, como é que eu fico com mais fervor? Às vezes, irmãos, nós chegamos num culto e já queremos que o culto termine. Não é assim? Porque estamos cansados, nosso corpo fala, a gente quer dormir um pouco para voltar a trabalhar amanhã. Mas sabe de uma coisa? Se você se liga com o Espírito de Deus, se você se liga com o Espírito de Deus, meu querido, Deus vai mexer com você. Deus vai sacudir. Deus vai estremecer esse lugar. Alô! A ver os feitos do Senhor. Aleluia! Eu era paraquedista, irmãos, e eu saltava dos aviões, né? E sempre dava errado, eu não gostava, eu estava quase desistindo do paraquedismo. E eu lembro que uma vez eu falei com um piloto, nós subíamos num avião, era um Cessna 170, e levava só 3 paraquedistas. E eu conversando com o piloto, eu disse para ele, rapaz, meus saltos estão tudo dando errado. Ele disse, mas tu sabe por quê? Eu disse, não sei não, o instrutor não me passou nada não. Ele disse, pois eu vou olhar teu salto. Eu digo, Sérgio, dá uma olhada aí, vê o que é que eu estou fazendo de errado. E eu subi com ele. Quando ele abriu a porta e o instrutor começou a fazer o ponto de saída, irmão, que a porta bateu aquela sensação, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Assim, aquele medo. E eu fui para a porta, ele disse, vai para a porta. Eu fui para a porta e saí. O piloto pegou o avião, irmão, fez assim, para me acompanhar no salto, para ele ver. Quando eu cheguei lá embaixo, eu fiz o salto errado novamente, eu perguntei para ele, Sérgio, e aí, cara, o que é que eu fiz de errado? Ele, rapaz, sabe qual é o teu problema? É porque tu é tenso. Tu salta com medo. Eu digo, mas o que é que eu devo fazer? Rapaz, tu tem que ter na consciência o seguinte, se tu vai saltar e o paraquedas não abrir, tu vai morrer, não é? Eu disse, é. Ele disse, então aproveita o salto. Não é? Se ele não abrir, tu vai morrer, aproveita. Pelo menos não fica com medo. Vai, leva, rapaz, vê a paisagem, vê as coisas. Meu irmão, isso foi a melhor coisa que ele me disse. Não adianta se preocupar. Depois que a gente já saltou, aproveita. Né? Sabe de uma coisa, meu irmão, eu fui saltar novamente, sabe? Eu abri meus olhos, eu disse, rapaz, eu vou aproveitar o salto. Não adianta mais, né? Depois que eu saltei, se não abrir, eu morro. Então, estiquei meus braços assim, meu irmão, foi a navegação melhor que eu tive. Consegui ver a paisagem, consegui ver tudo. Oh, que felicidade, irmão. Sabe de uma coisa, o que Deus quer com você, meu querido?
é que você seja como uma verdadeira criança. Não esteja nem aí. Amém? Resolva se desligar de alguma coisa que te prende a um pensamento de mediocridade, irmão, de pobreza, de que você não vai poder, ou que por outra essa doença vai te matar. Meu irmão, o veredito do diabo não é a última sentença. Amém? O veredito de Deus é a última coisa, irmão. E Deus diz nessa noite, eu vou te abençoar. Eu vou te enriquecer. Eu vou te ajudar. Aleluia! Aproveita, querido. Sabe, irmãos, quando uma criancinha, minhas criancinhas, quando elas estavam brincando, jogavam um brinquedinho, e você sabe, um pequeno obstáculo para ela é um grande obstáculo, né? Ela estava brincando uma certa vez e jogou o brinquedo dela para longe. E quando eu passei, ela estava chorando. Sabe o que ela fez? Estendeu as mãos assim. Como dissesse assim, pai, me pega. Eu peguei ela, puxei o brinquedo e trouxe para ela. Ela começou a rir novamente. Quando nós estivermos diante de uma circunstância, irmão, que seja grande. Talvez para outras pessoas é pequeno, porque eles já passaram de degrau em degrau por situações piores e venceram pela fé. Mas para você seja grande demais aquele problema. Lembre que você tem um Deus, que Ele vai cuidar de você como se fosse um filho pequenino. Se você estender as mãos para Ele, se desligar do problema, meu irmão, Ele vai te abraçar, vai te socorrer e vai te dar a bênção que você precisa. Aproveite, meu irmão, nessa atmosfera para renovar as suas forças, para renovar o que Deus diz, o que Deus vai fazer com você, o que Deus disse, aliás. Amém? Deus quer fazer grandes coisas, irmãos. Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, Francisco e Teresa. Eu sei que vocês já receberam palavras de Deus. Eu sei que Deus já falou intimamente no coração de vocês. Mas sei também que homens de Deus já confirmaram algumas coisas. E quando a profecia, ela chega, a palavra de Deus, ela chega por inspiração, ela vem como que aguçando certas coisas que Deus já falou antigamente. É porque essas coisas, Deus está querendo que vocês somente lembrem que Ele está para fazer uma coisa grande. E o tempo se aproxima. E o tempo está correndo. E o tempo está trazendo. Amém? Deus está falando comigo agora, Francisco e Teresa, que vocês não perderam nada. Vocês ganharam. E vocês vão avançar. O Senhor está falando que vai fazer desse ministério um ministério que vai levantar homens e mulheres que vão ser tão gratos pela vida de vocês, que vão honrar vocês, que vão tratar com a sua vida de tal modo que vocês vão ter orgulho deles. O Senhor está falando que essa igreja vai ser um grande celeiro de ministros, de obreiros, de mulheres de Deus. E por causa do seu trabalho, Francisco e Teresa, Deus vai acumular você de bênção. Oh, eu vejo tantas bênçãos chegando, eu vejo tantas coisas chegando, tantas pessoas chegando para abençoar. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, sua graça, o seu poder. Eu te louvo pela inspiração do teu Espírito chegando. Eu te louvo por expressão vocal. Eu te louvo por sensibilidade. Eu te louvo pelo coração de pastor. Eu te louvo, Senhor, por uma atração sobrenatural e resultado, Senhor, na vida dele, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Pai. Oh, como uma mãe cuida de um filho, Pai. Esse é o coração. Esse é o coração. Ela cuidando dos teus filhos, Senhor. Senhor, tão forte como uma leoa toma conta dos filhinhos, Pai, ela não perdendo nenhuma batalha. Nenhuma. Eu te louvo, Pai, por você revelando o quanto ela é forte no Senhor. Eu te louvo por você renovando as forças. Eu te louvo, Pai, por socorros. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Pai, pelas grandes bênçãos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmão, nós devemos nos abrir para essa atmosfera. No livro de Atos, irmãos, eu estou encerrando já, mas no livro de Atos nós vemos um livro de poder. No capítulo 1 até o capítulo 10, cada capítulo, irmão, traz uma aparição extraordinária e sobrenatural. No capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus sobe aos céus
aos olhares de todo mundo, quebrando a lei da natureza. Eu vou te dizer, irmão, a lei da gravidade. Deus pode quebrar a lei da gravidade, Deus pode quebrar qualquer lei para te abençoar. Você sabe disso? Deus pode. No capítulo 2, uma coisa extraordinária aconteceu. A Bíblia diz que os homens foram batizados com o Espírito Santo, línguas foram repartidas entre eles, línguas de fogo, e eles falavam em outras línguas. No capítulo 3, irmão, aquele homem que estava no templo, ele foi curado instantaneamente. Sabe, isso mostra para mim que a igreja é um lugar sobrenatural. E você não pode viver aquém disso. Você tem que estar dentro desse mover de Deus para a sua vida. Alô? Você está comigo? E chegou o tempo para você que se congrega nessa igreja, você ter as experiências com Deus. Deus vai mover a sua mão, meu irmão. A mão poderosa sobre a sua vida. Não desista. Deus é contigo. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai te encher, meu querido. Aleluia! Aleluia! A fé, irmãos, ela brota num coração sincero. E se você é ousado para declarar, Deus vai fazer grandes coisas. Lembra quando Deus falou com Abraão? Abraão, levanta os olhos. O que você conseguir ver, eu tenho te dado. Levanta os olhos para Deus agora, irmão. O que você conseguir ver na palavra, Deus vai te dar. Deus vai te abençoar. Deus vai encher a sua vida de bens, de bênçãos, irmãos. Amém? Amém. Se abra para essa realidade, se abra para aquilo que Deus quer. Aleluia. Amém. Aleluia. Se Deus responde para uns, Deus responde para outros. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é fiel. Deus quer te encher, te abençoar. Deus quer enriquecer a sua vida. Uma certa vez eu fui convidado para ir na casa de um homem que estava com uma criancinha doente. E a criancinha dele já tinha passado por 2 cirurgias. E eu disse para ele, chegando lá na fazenda dele, era perto de Campina Grande, chegando lá na fazenda dele, eu disse: seu José, me diga uma coisa. O senhor já levou essa criança para muitos médicos? Pastor, eu já passei da Bahia, Brasília e São Paulo. E cada médico que olha para essa criança diz que ela vai ter que passar por 3 cirurgias. E eles garantem ela passar com sucesso por uma, mas pelas outras 2, porque ela é muito pequena, tinha 6 meses somente, ele não garante. Eles dizem que ela vai morrer. E eu fico pensando, será que eu vou submeter ela a isso? Eu não sei, pastor, se eu vou fazer. Eu digo: senhor José, eu estou vendo que o senhor é um homem bom. E o que o senhor quer, boas coisas para o seu filho. Pastor, se eu para ver essa criança sorrir, eu daria qualquer coisa que eu tenho. Eu digo: o senhor daria seus bens, sua casa, sua fazenda, seus carros? Ele: pastor, eu daria até minha vida. Eu digo: sabe, senhor José, existe um homem que não precisa dos seus bens, que não precisa da sua vida, num sentido assim de você matar para ter, se matar para ter alguma coisa. Ele só precisa do seu coração, para encher de fé e fazer o milagre que você precisa. Ele disse: pastor, se Jesus der jeito para minha filha, eu me entrego a ele. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Eu digo: se entregue primeiro e ele vai dar jeito à sua filha. Ele abriu o coração, irmãos, e Deus fez um milagre que médico nenhum podia fazer.